E nós sabemos que lá em Mateus capítulo 11, versículo 21, se eu não me engano, em diante, amado, Betsaida foi uma das cidades que Jesus, irmãos, trouxe uma palavra condenatória, porque Jesus tinha falado que era mais fácil o povo de Tiro e Sidom receber a misericórdia de Deus do que essa cidade, Betsaida, porque Jesus tinha feito milagres maravilhosos e aquele povo não acreditava em Jesus. Ainda aquele povo, irmão, com todos os milagres e sinais que Jesus fez naquela cidade, amado, Betsaida, Magdala, o povo não acreditava. Olhava para Jesus e falava: mas aí está aí o filho de José, está aí os irmãos dele comigo, as irmãs também, amado. E Jesus deixou bem claro que no último dia, ele estava referindo a volta dele para buscar a igreja, aleluia, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele falou: no último dia, eu vou ter muito mais misericórdia de Tiro e Sidom do que de Betsaida, por tudo que eu tinha feito. E amado, essa noite, eu quero trazer um alerta de Deus para as nossas vidas. Quem já viu o milagre de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem já viu a bênção de Deus sobre a sua vida? Querido, eu quero falar algo. Querido, quanto mais a gente recebe as promessas de Deus, quanto mais eu consigo ver a revelação de Deus dentro da palavra na minha vida, mais eu tenho que chegar perto do Senhor e mais eu tenho que ficar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Só que hoje em dia, irmão, realmente tem povo igualzinho Betsaida, que recebe milagre, recebe promessa e parece que está longe de Deus, recebe a bênção e fica com a bênção e esquece o abençoador. Uma das coisas que Davi tinha no coração e que nós temos que aprender com Davi falava assim: uma coisa eu pedi e a buscarei, de estar na presença de Deus todos os dias. Amado, pedir uma coisa e buscar é outra. Amado, o povo de Deus hoje em dia, eu posso falar isso debaixo da graça, da unção do Senhor, como pastor que eu sou de uma grande igreja lá no Brasil. Amado, parece que hoje a membresia, hoje parece que os crentes não têm mais compromisso com o reino. Parece que os crentes hoje só querem vir buscar a bênção só, e esquecer de agradecer o abençoador. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Hoje, quando foi tu comeu o pequeno almoço, tu deu graça por aquilo lá, tu deu graça na hora que você almoçou. Hoje tem crente até esquecendo de agradecer a Deus ao levantar, porque tem gente que nem levantou hoje, mas eu e você estamos de pé para a glória do Senhor. Muitas pessoas falam que adora a Deus, serve a Deus, mas ingrato, irmão, só sabe pedir, né? Já pensou você ou então que tem pai, ou quem é pai, só o filho vir pedir para você: me dá um dinheiro, ou me empresta um carro, ou me empresta um sapato, amado, só pedindo, mas nunca honrar o pai agradecendo a vida dele, por ele ser pai, pela educação que ele teve, por tudo que ele fez. Não, irmãos, muitas vezes nós sabemos que o nosso Deus, ele é um pai bom, um pai que realmente dá coisas boas para nós, tanto que deu o Espírito Santo para a nossa vida, aleluia. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos filhos pidão. Olha para o teu irmão e fala: larga a mão de ser mimado, menino. A gente é mimado demais. Me dá isso, me dá aquilo, me dá mais aquilo, me dá um aumento, me dá cura, me dá a família, me dá o esposo, me dá. Mas nunca nós dobramos o joelho e falamos assim: obrigado, Senhor. Obrigado por estar vivo, porque eu quero falar para você: Deus é Deus que vive e não de mortos. E se você ainda está vivo, a promessa de Deus vai alcançar a tua vida, meu querido. Muitas vezes nós não somos gratos por coisas mínimas, irmãos. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco eu colocarei sobre muito. Eu agradeço tudo. Eu até brinquei com a minha esposa, a maior turbulência, eu falei: o diabo é terrível mesmo, amado, porque ele enfia o dedinho dele. Você não enfia o dedinho, ele enfia a mão, ele enfia o pé, ele quer enfiar alguma coisa, irmão. E nós íamos para cá, aí, né, aquela turbulência, eu falei: mas é brincadeira. Aí eu me fechei em oração, e eu falei: está repreendido o diabo, em nome de Jesus, príncipe dos ares, eu te repreendo agora nesse nome que é todo poder. E eu quero ir em paz, irmãos, porque eu já estava cansado, desgastado, e ainda tinha até uma daqui do povo aqui, que mora aqui nessa cidade, para os irmãos entenderem a turbulência que estava, que os daqui começou a ficar, meu irmão, impressionado. Atrás de nós uma mulher começou a ficar aflita, o marido tentando, e minha esposa também ficou aflita, e eu lá: calma, filha, isso daqui é o vento, é alguma coisa. E eu falei: não, e nós começamos a realmente tentar apaziguar o que estava atrás, na frente,
porque o negócio ficou estreito. Eu falei, Jesus, diabo, tu não tem poder, nós vamos chegar lá. Mas como eu tive um sonho que eu falei para os irmãos, querido, quem realmente Deus dá a revelação, amado, o diabo querendo ou não, a Bíblia diz, operando Deus, quem vai impedir? Ninguém. Eu falei, diabo, eu vou chegar lá. Eu falei para minha esposa, fica alegre, com susto, com tudo, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. Porque um dia Jesus falou, entra no barco aí, a tempestade veio, mas que aquele povo chegou do outro lado do rio, chegou, aleluia. Amado, interessante que aqui Jesus tinha acabado de fazer uma grande milagre, multiplicação dos pães. E o interessante também é que em seguida Jesus advertiu os seus discípulos, irmãos, falando sobre fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus era preocupado, irmão, até com o que a gente ouve. Eu quero falar algo para a tua vida. Jesus é preocupado com tudo na tua vida. Se você acha que Jesus não olha para você e que Deus te abandonou, isso é do diabo, irmão. Jesus se preocupa com tudo, até com o coentro se está faltando dentro aleluia, lá da geladeira, irmão. Jesus se preocupa sim com o teu sapatinho, com a tua roupa. Se preocupe, irmão. É nós que muitas vezes que estamos com a visão tapada, amado, e com nossa mente ainda não com entendimento daquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe por quê? Tudo está no controle das mãos desse Deus Todo-Poderoso. O problema é que nós não conseguimos enxergar. O profeta Isaías diz assim: seus caminhos são mais altos, os teus pensamentos mais altos do que o meu. Significa, irmão, que quando eu não consigo enxergar, porque é alto, porque é longe, e os pensamentos nós não conseguimos discernir, é porque nós estamos com alguma dificuldade na nossa visão e na nossa mente para entender quais são os pensamentos de Deus, e a nossa visão para enxergar quais são os seus caminhos. É a mesma coisa, irmão, que eu chegar aqui, tem uma autoestrada lá, olha, você está vendo a autoestrada? Às vezes eu olho, irmão, está tão longe, que eu não consigo falar, não, é lá, é mais ou menos. Ou então, muitas pessoas às vezes falam, você viu, você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós não captamos, irmão, o meu pensamento, a minha maneira de falar. E aqui Jesus estava advertindo, irmão, os seus discípulos, cuidado com o fermento, né, dos herodianos e dos fariseus. O que Jesus estava falando? Os discípulos começaram a falar assim: será que Jesus está bravo com nós porque a gente esqueceu de trazer pão? Aí Jesus falou assim: vocês não estão entendendo não? Vocês não lembram do que eu acabei de fazer agora? Olha para o teu irmão e fala assim: milagre é uma lição de Jesus para nós. O interessante é que Jesus faz milagre em nossas vidas, irmãos, e nós não pegamos lição nenhuma. Então nós ficamos com alegria do milagre, mas nós temos que começar a prestar atenção no que tem atrás disso, irmão. Cada milagre que Jesus colocou, os seus discípulos, através do Espírito Santo, deixou escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim, toda a palavra que foi escrita para edificação, para ensinar, para nos reguardar. Significa que tudo que está escrito aqui, irmão, é para trazer ensinamento, não somente um ensinamento logos, um ensinamento assim, para nós como professor, não, mas um ensinamento espiritual. É algo para que nós venhamos entender, a nossa mente venha a ser iluminada. Jesus tinha acabado de realmente fazer um milagre, os discípulos não entenderam nada, porque o fermento, irmão, quem é mulher sabe, hoje os homens também, e tem uns homens que é masterchef hoje, é cozinheiro de primeira classe, sabe que um pouquinho só de fermento leva da massa toda. E Jesus estava falando, um pouquinho de ensino errado pode estragar toda a doutrina. Um pouquinho de palavra de pessoa, que ela não é boa, pode corromper a tua vida. A Bíblia diz que na multidão de conversa, de ouvir, você pode se corromper também. Deus essa noite está dando um alerta para mim e para você. Cuidado o que tem chegado até teu ouvido. Irmão, eu tenho que ponderar. A Bíblia diz que eu tenho que saber reter o que é bom. E o que não presta jogar fora. Mas para quem, amado, para ter esse equilíbrio e ter essa sabedoria, são pessoas só maduras. Querido, porque hoje, infelizmente, tudo que é conversado, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu aprendi com um grande homem de Deus, que ele falava assim para mim: tudo que você ouve, pega 50% e joga fora, e os outros 50%, vai ver se isso é verdade. A Bíblia me diz em Atos, que quando o apóstolo Paulo pregava em Bereia, a Bíblia diz que aquele povo, irmão, ia para casa, ler as escrituras para ver que tudo que ele tinha pregado era certo. No outro dia, eles falavam, amém.
E hoje em dia, irmão, nós falamos amém, glória, para qualquer coisa. Tem pessoas que se vestem, irmãos, como homem de Deus, infelizmente pregando tanta coisa que está fora da Bíblia. E outra coisa, se veste, irmão, falando que é um homem de Deus, mas no fim, Jesus mesmo deixou bem claro, é um mercenário. Querido, não cuida das ovelhas, não dá vida, não ora, não jejua, não vão atrás, né? Então a Bíblia me diz, amado, que nós temos que tomar muito cuidado. Mas agora eu quero falar sobre essa cura que Deus colocou realmente para mim essa noite como uma palavra rema para a minha vida e para a tua vida. Betsaida, casa da pesca. Betsaida foi um dia condenado até por Jesus, mas o interessante é que ele condenou a cidade e não o povo. O interessante é que ele falou assim: olha, Deus vai ter muito mais misericórdia realmente para essa cidade. Por isso que a Bíblia me diz que trouxeram um cego até Jesus. A Bíblia diz que pegaram um cego pela mão nessa cidade, colocaram aos pés de Jesus e rogaram a Jesus, imploraram por ele, falaram assim: Senhor, cura esse homem. A Bíblia me diz, amado, que agora é isso que eu acho lindo a palavra de Deus. A Bíblia me diz, amado, que Jesus pegou esse homem pela mão e tirou ele fora da cidade. A gente lê rápido a Bíblia, irmão, e a gente não passa um tempo para meditar na palavra de Deus. Ler era uma coisa, irmão. A Bíblia não é feita para ser lida. A Bíblia é feita para ser meditada. Muita gente só lê a Bíblia. Meditar é você ler o texto e ficar ali um tempo, irmão, relendo, lendo de novo, reler de novo, até você começar a tirar alguma coisa realmente dentro daquilo que Deus tem. Amado, e a Bíblia me diz que Jesus tirou esse homem para fora, que era cego, amado, e ele fez um ato que eu achei muito esquisito, né? Cuspiu nos olhos. Irmão, já pensou um pregador agora? Já pensou se eu chegasse perto de você e falasse assim: vem aqui? Acho que você ia dar um tapão na minha cara. Não. Não é verdade? Mas graças a Deus que aquele homem era cego, ele não estava vendo nada, né? Ele só sentiu um negócio diferente na cara dele, não é verdade? Mas ele não estava vendo. A Bíblia diz que Jesus cuspiu, irmão, colocou as mãos, e a palavra de Deus me diz que aquele homem começou a ver com alguma dificuldade, porque ele olhava e via não homens, ele via árvores. Olha para o teu irmão falar: Deus, ele é luz do mundo. Amado, eu quero só deixar bem claro para você que essa cura desse cego, ele traz para nós, irmão, algo muito importante e espiritualmente. Essa história desse homem. Primeiro, Jesus pegou esse homem, tirou, cuspiu, esse homem olhou, viu o homem como uma árvore, depois Jesus pôs as mãos novamente, e a palavra de Deus me diz que ele viu claramente. Irmãos, aqui Jesus cura em duas etapas. Mas Deus não é poderoso? Jesus não era realmente aquele que é o Filho de Deus, é o próprio Deus, irmãos, na terra dos viventes naquele tempo, e hoje continua sendo em nosso meio? Querido, mas por que ele fez isso? Irmão, muitas vezes eu oro, e o Espírito de Deus trazendo no meu coração. Por quê, irmão? Aqui Jesus estava fazendo duas curas no mesmo tempo. E essa noite Deus vai fazer isso nesse lugar. Amém. Se você foi aqui conduzido pelo Espírito Santo, por mais que a pastora Teresa te convidou, mas quem traz a uma reunião dessa é o Espírito Santo. Por mais que você possa, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Graças a Deus em mim eu não tenho nada, mas Deus tem tudo. Aleluia. Amado, o Espírito Santo trouxe para mim e para você, e serviu para mim hoje também. Jesus veio mostrar, amado, que a cegueira, a falta de visão, amado, era o motivo daquele homem, e muitas vezes hoje no nosso meio, amado, de muitos estarmos cegos. Estamos vendo, mas não estamos tendo revelação. Irmão, visão dentro da Bíblia não está só sendo ligado com o pecado, que sim é, com religiosidade também, mas a falta de revelação de Deus, irmãos. Eu quero falar algo muito claro para os irmãos. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, de começo ao fim, mas se você não tiver revelação da palavra, irmãos, a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que vive. Amém. Muitos de nós hoje se tornam religiosos. O que é um religioso, pastor?
Religioso é aquele que tem como doutrina, como alguns costumes, dentro da Bíblia, segue a lei, segue as palavras, mas amado, faz tudo por força, faz por obrigação. Jesus não fala, Jesus nunca quis isso, irmão. Nós temos que seguir Jesus por amor. Porque se você faz porque o pastor manda, ou porque a Bíblia está escrito, irmão, você está sendo legalista. Não se esqueça que os homens antigos também tinham a lei que eles tinham que fazer. Jesus falou assim: eu morri por vocês, um novo mandamento vos dou: ama o teu próximo como eu vos amo. Amado, Jesus, ele não veio ao mundo porque o Pai obrigou, ele veio porque ele quis. Eu vou repetir de novo. Se você não sabia disso, guarda isso no teu coração. Jesus não veio no mundo porque o Pai mandou. Jesus veio porque ele quis. Amém. Quem vai? Quem vai? Eu amo o mundo. Eu não quero que os pecadores morram. Me agrada moer um justo, e quando o justo morre, na festa tem céu. No céu tem festa, mas eu não quero que nenhum ímpio morra, porque a minha vontade, diz Deus, é que todo homem venha a ser salvo. Jesus falou: eu vou, Pai. O meu Jesus, o teu Jesus, deixou a glória, se fez pobre, deixou a riqueza e se fez nada, e se entregou por amor, por mim e por você na cruz do Calvário. Ninguém obrigou ele a subir, porque ele falou um dia: ninguém tira a minha vida, é eu que a dou. Aleluia. Ele veio porque ele nos ama, ele veio porque ele mesmo quis, não porque o Pai. Muitas vezes nós olhamos sim, ele foi obediente. Quem é filho é obediente, mas ele veio por amor, irmãos, a mim e a você. Jesus, querido, aqui ele tirou esse homem, cuspiu nele. E é que esse homem estava com um problema. E nós, muitas vezes, irmãos, dentro da igreja cristã evangélica, querido, tem muitos crentes que falam que tem visão, mas não tem. Não tem a revelação de Deus na sua vida. Porque quando eu tenho uma revelação de Deus, irmão, quando Deus se revela pessoalmente para mim, é quando a gente fala que a gente realmente tem uma conversão genuína, um encontro com Jesus, irmãos. Sabe o que acontece? O crente não se desvia. O crente obedece a ele não por imposição, mas por revelação, porque ele sabe quem Jesus é para a vida dele. Aleluia. Queridos, muitos aqui pouco sabem, né? Pouco conhecem o pastor Wilson, mas amado, há mais de 20 anos atrás, eu era sacerdote de Satanás. Há tanto tempo atrás, querido, eu ia na mesa branca. Lá no Brasil se fala mesa branca. Eu ia na Umbanda. Eu fui pai de santo da Umbanda, fui pai de santo do Candomblé, fui realmente da Quimbanda também, lá, e sendo escravo do diabo. E no fim eu fui satanista, me levaram para uma cidade e lá me consagrado realmente para o diabo. Mas tinha um chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, porque a minha esposa estava em oração, pedindo para Deus ter misericórdia da minha vida. Porque, amado, olha como é importante alguém estar orando. Mas só quem ora pela vida do outro é aquele que teve a revelação de Deus, que assim como o Filho veio morrer por nós, você também tem que ter o amor ao próximo e pagar o preço também para vidas que estão aí fora. Hoje, irmãos, muitos crentes estão realmente cegos porque só olha para você. Olha para o teu irmão e fala: graças a Deus que não é tua vida. Jesus falou assim: olha, quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E negar a si mesmo, irmão, é parar de olhar para nós e começar a olhar um pouquinho para os outros. Parar de olhar para o nosso umbigo, como eu falo. É umbigo aqui também? É umbigo, tudo é umbigo. Ficar parando de olhar só para o seu bem-estar. E começar a olhar para aqueles que estão com necessidade. Só que nós se preocupamos muito com nós, irmãos. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos teriam homens amantes de si mesmo. E irmão, pode ficar triste comigo. Se quiser me prender, que nem pisaram com Paulo, pode até me bater dentro da igreja. Porque o apóstolo Paulo não escreveu a carta para fora da igreja. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para dentro da igreja. E hoje isso tem vindo, irmão, tenho corrido muitos lugares para pregar, pela misericórdia e pela graça. Querido, o que eu estou vendo crente? Amante de si mesmo é uma coisa loucura.
não consegue nem dar um sorriso para o irmão que está do lado, não consegue nem dar uma carona para o irmão que não tem carro, não consegue nem dar uma roupinha, vendo que o irmão está com uma roupa rota, com um sapato furado, e a gente nem ajuda o irmão, e às vezes a nossa guarda-roupa, a despensa está lotada, e nós não temos realmente condição de dar. Não é condição, irmão, é que nós não temos a iluminação de Deus. Por isso que eu falo que tem crente que é cego. Por isso que eu olho dentro da palavra que a Bíblia diz assim: um cego guia o outro, os dois caem no buraco. E é verdade. Porque, amado, um crente que é cego, que não consegue nem olhar o que está próximo de você, sabendo que há uma necessidade e você não cumprir, irmão, para. Que amor é esse que Deus realmente derramou no teu coração? Que Espírito habita dentro de nós? A Bíblia diz que o amor do Pai é derramado pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Como nós estamos cegos muitas vezes, irmão, para ajudar a um, ajudar o outro, convidar pessoas para vir para a igreja. Hoje em dia a igreja está assim: não vai não, porque a pastora Tereza não sei o quê, não vai não, porque a igreja é do outro tal. Querido, nós temos que olhar para o reino e trazer essas almas para a glória de Deus, amado. O mundo, amado, está acabando, e o fim está chegando, os dias já estão contados, irmãos. Jesus está voltando. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Eu não estou falando nem essa semana, eu estou falando esse ano. Será que nós vamos entrar na Canaã, na terra prometida no céu, com as nossas mãos vazias? Irmãos, é algo muito sério. Por isso que essa noite, com muito amor e carinho, eu quero falar isso. Mas eu tenho que falar, Deus mandou eu falar. Irmão, senão quem vai engolir fogo sou eu. Eu brinco falando assim. E eu não sou dragão não para engolir fogo não, irmão. O que Deus fala, eu ponho na minha boca, eu falo. Querido, Deus essa noite quer abrir muitos olhos de muito crente aqui, amado. Para você começar a olhar o Evangelho de uma maneira diferente e começar a ter revelação de Deus, que, amado, Jesus está preocupado com as ovelhas que estão perdidas, aquelas que abandonaram a casa do Senhor. Você sabe, muitas vezes, amado, nós pastores, que nem nós somos uma igreja grande, eu não consigo realmente mensurar todos os membros da igreja, mas glória a Deus que nós ensinamos, e Cristo iluminou muitos olhos da nossa igreja, amado. Membros da nossa igreja vai atrás daqueles que realmente não vêm, ele ajuda nós, irmão, a trazer as pessoas de novo. Por quê? Pastor, irmão, é simplesmente para ministrar, orar e te ensinar. Agora, rebanhar é toda a congregação. Olha para o teu irmão, você tem que ajuntar, irmão, não é espalhar. Amado, a Bíblia me diz que esse homem, ele olhou e viu. Para você entender, Jesus cuspiu, pôs a mão, ele viu um homem como árvore. Olha para o teu irmão, fala: se você não tem revelação, tudo que você vê é distorcido. Amado, vamos falar a verdade? Porque o problema, amado, na visão, automaticamente traz um outro problema para a mente. Se eu não vejo direito, a minha mente vai confundir. Ou então, se a minha mente está doente, a minha visão também não é certa. Por isso que Jesus fez uma cura aqui em 2 tempos. Curou a visão e curou a mente. Porque esse homem estava com problema em 2 lugares. Na visão e na mente. Porque, querido, o que o diabo gosta de fazer é atrapalhar a mente de crente. Agora tem uma fala assim: vigia, meu irmão. É só para mim, tá? Do nada, vem uns pensamentos meio doidos na minha cabeça. Do nada. É só comigo. Com vocês não, porque vocês são santos. Aleluia. O pastor Wilson aqui ainda está precisando passar um processo de santificação. Irmão, do nada, eu posso olhar para uma pessoa, do nada vem assim, que essa pessoa não gosta de você. Irmão, eu já vou meter no pé no diabo na hora. Eu quero ensinar algo para os irmãos. Não ensinar, só vou relembrar, tá bom? Porque vocês são conhecedores da palavra de Deus. Aleluia. Um dia que Jesus foi tentado, Jesus falou assim: orai e vigiai para não entrar em tentação. Aí o interessante é que Jesus fala esse negócio, e aí Jesus é tentado, irmão. Por que eu acho lindo o Evangelho, amado? Por que Jesus mostrou e deixou isso escrito para nós? Porque Jesus chegou para os discípulos e falou assim: ó, orai e vigiai para não entrar em tentação. E na Bíblia mostra a tentação de Jesus. Jesus estava ensinando como vencer a tentação. E tem crente que lê a Bíblia e fala: pastor, a tentação, a carne é fraca. Não é porque a tua carne é fraca que você vai dar motivo para o diabo, irmão. Mas o Espírito que está dentro de você é poderoso. Aleluia.
Hoje em dia o crente dá mais vazão para a carne do que para o espírito. Ah não, pastor, eu pequei. Ah pastor, mas eu fiz aquilo de novo porque minha carne é fraca. Não, é porque você é cego. Porque a tua mente ainda precisa de uma revelação de Deus. Mas essa noite Deus vai pôr tudo no lugar. Aleluia.